Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Pré-ENEM Digital Gold, que para nós você vale ouro. Hoje nós falaremos mais uma vez sobre regência verbal. Aí, esses dias eu ouvi algumas coisinhas assim: ai, regência verbal não cai no Enem. Ah, tá. Pergunta prezinha. Cai. A regência vai cair na sua produção textual, a regência vai cair na interpretação, a regência vai cair dentro das atividades de linguagem que você nem percebe que ali é uma atividade de regência. Então, nós veremos as formas como os verbos vão aparecer. E, às vezes, determinada situação muda o contexto. Mudando o contexto, muda a preposição, tá? Então, você precisa observar o seguinte: aqui nós não podemos levar em consideração a forma coloquial. A regência vai, digamos que, ignorar a forma coloquial. Ah, mas na informalidade pode. Aqui na regência, na língua padrão, não pode. Então nós vamos começar com o mais simples, que é o verbo assistir. Sabe? O verbo assistir, se for no sentido de ver, ele é transitivo direto, lembrando da aula passada. Um verbo transitivo direto é aquele que não pede preposição. Porém, você não vai dizer transitivo direto, ele é transitivo indireto. Por quê? Porque se for ver, o verbo assistir está no sentido ali, ó, de presenciar. Então, eu não digo eu assisti o filme, eu assisti ao filme, certo? Assistir sempre pede a preposição a. Assistimos ao acidente, ou seja, você viu, você presenciou. Ele é transitivo indireto, ele pede preposição, se for no sentido de ver. Se for assistir no sentido de dar assistência, aí ele é transitivo direto. Sempre assistiu pessoas mais velhas, quer dizer, sempre ajudou pessoas mais velhas. Não pede preposição. Com sentido de pertencer, de caber, sabe? Este é um direito que me assiste, este é um direito que assiste aos aposentados, aos prejudicados. Aí eu tenho o verbo transitivo indireto, certo? Você assiste televisão ou você assiste a televisão? O verbo assistir, no sentido de ver, ele vai ser craseado, né, à televisão, porque ele é transitivo indireto e exige a preposição a. Agora, se for no sentido de socorrer, no sentido de prestar assistência, ele é transitivo direto, sem o auxílio de preposição. Quem chega, chega a algum lugar. Tá? Então, chegamos à escola, chegamos ao local combinado. Lembrando que não aceitamos, a língua portuguesa não aceita a forma coloquial. Chegamos no colégio cedo. Por quê? Porque a conjunção, a preposição no, vai nos dizer que você estava dentro. Então, você foi no carro, aí sim, você foi no ônibus, você foi no metrô, beleza, mas chegamos no colégio, o colégio não te levou, você foi em direção ao colégio. É o mesmo do verbo ir, quem vai, vai a algum lugar, somente, tá? Então, eu vou à biblioteca, certo? Eu vou à escola, vou à casa da minha mãe. Custar. Gente, custar no sentido de ser custoso. Presta atenção.
Não use a forma coloquial, dizendo assim, às vezes a pessoa diz assim, eu custei para entender gramática, e ainda não entendeu, porque você não custa, você não tem preço. Então, custou-me aprender gramática, custou a mim aprender gramática. Aquela decisão custou ao filho, tá? Não tem valor, você não pode colocar valor nas pessoas. Aquela casa custou caro. Aqui combinou, né? Concordou com casa, mas eu tenho um outro elemento, no sentido de valor, porém também está no sentido terceira pessoa do singular. Nós não conjugamos custar para pessoas. Ele custou para entender. Não, custou a ele entender a gramática. Obedecer. O verbo obedecer exige preposição a, assim como o verbo desobedecer também. Obedeça ao pai, obedeça aos ensinamentos. Na linguagem informal, diz como se fosse um verbo transitivo direto, obedeça o pai. Mas cuidado na sua produção, cuidado nas formas como aparecem nos contextos, certo? Visar. Visar tem dois sentidos. Sentido de objetivo. Você teve um objetivo. Então, eu tenho pretensão de ter um cargo melhor. Então, eu viso a um cargo melhor, tá? No sentido de obter algo melhor, almejar. Visar é transitivo e indireto. Visamos ao sucesso. Aqui, se for visar no sentido de mirar, você vai ter transitivo direto. O policial visou o bandido à distância. O policial mirou o bandido à distância. Observando que se você colocar visamos o sucesso, está incorreto, certo? Esquecer e lembrar seguem a mesma regência. Quem esquece, esquece alguma coisa, transitivo direto, se não for pronominal. Quem lembra, lembra alguma coisa, transitivo direto, se não for pronominal. Esqueci o meu material. Lembrei a resposta. Lembrei seu nome. Porém, quem se esquece de alguma coisa. Eu me esqueci do material. Eu me lembrei da resposta. Ou esqueci-me do material, lembrei-me da resposta. Aí tem aqui, né, uma tirazinha. O bobo da corte pedindo pro rei sorrir, né? Sabe qual é o seu problema, senhor? Você precisa sorrir mais. Lembre-se, olha que bonitinha a regência. Lembre-se de que um sorriso é uma carranca virada de cabeça para baixo. Que bonitinho, o bobo da corte não deveria ter isso aqui. Aí o outro pergunta, tá sorrindo do quê? Ele tá com uma carranca e tá de cabeça para baixo, né? Tem que explicar a tira, porque de repente vocês não estão vendo aí. Mas ele utilizou corretamente a regência verbal. Lembre-se de que um sorriso é uma carranca virada de cabeça para baixo. Essa tira foi bem feliz na regência verbal. Mas tem um filme que fez sucesso, faz sucesso, toda época de Natal passa, né? Esqueceram de Mim. E já caiu em outras
questões de vestibulares do Brasil, do mundo e às vezes em livros, né? Perguntando: esquecer algo ou esquecer de algo? O título do filme está certo ou o título do filme está errado? Primeiro queremos lembrar que os nossos filmes são traduções, mas nessa tradução, eu acho que para ficar mais próximo do povo, eles fizeram aquela atitude chamada de licença poética, que você pode cometer um erro gramatical em nome da proximidade, né? Em nome da melhor fluência. Porém, quem esquece, esquece alguma coisa. Ou o filme deveria chamar Esqueceram-me ou Esqueceram-se de mim. Nenhuma das duas formas acredito que ficaria próximo do falante. Então eles colocaram Esqueceram de mim. Por isso foi um filme tão famoso. É um filme que até hoje as pessoas assistem, tá? Esqueceram. Quem esquece, esquece alguém ou alguma coisa. De mim deveria estar com um verbo pronominal. Verbo querer. Querer no sentido de desejar, querer no sentido de desejar, né? Ele é transitivo direto. Eu quero ficar aqui, eu quero água, eu quero um presente. Mas se for querer no sentido de estimar, que na maioria das vezes é associado aos pais, na maioria das expressões, na maioria dos contextos, está relacionado a filhos ou a amigos muito bem, né, amados, ele é transitivo indireto. Então, eu quero muito aos seus amigos, eu queria muito aos seus amigos, estimava muito os seus amigos, quero aos meus filhos. Quero aos meus filhos quer dizer, quero muito bem aos meus filhos. Prestem atenção, verbo querer só aceita a preposição ao ou aos quando for no sentido de querer bem. Aspirar. Temos duas formas de aspirar. Aspirar no sentido de passar aspirador, de sorver ou absorver, de respirar, né? Eu aspiro o ar, transitivo direto. Eu aspiro o ar. Agora, também tenho no sentido de almejar, de desejar, de pretender algo melhor. Eu aspiro a um cargo de ministro, aspirou ao cargo de ministro, aspirou ao cargo de diretor, aspiro a um cargo que me traga mais felicidades. Então aqui a diferença, aspirar o ar, aspirar ao sucesso. Informar. Informar tem duas regências. Quem informa, informa alguém de alguma coisa. Ou informa alguma coisa a alguém, tá? Eu tenho aqui um verbo transitivo direto e indireto. Informei o acontecimento aos professores. Informei o quê? O acontecimento a quem? Aos professores. Implicar. Temos duas coisas, duas regências. No sentido de acarretar, trazer consequência, tá? Então, o seu pedido implicará um novo orçamento. Veja, trouxe uma nova consequência. Ele é transitivo direto. Passar no semáforo vermelho implica multa de 7 pontos na carteira. Acarreta multa de 7 pontos na carteira. Verbo transitivo direto, implica multa. Não tenho preposição. Agora, implicar no sentido de embirrar, de ter implicância, ele exige preposição. Ele implica com tudo, tá? Implicou comigo. Morar. Morar
na verdade, sempre vai exigir a preposição em. Eu moro em Várzea Grande, melhor cidade do país. Eu moro em Cuiabá. Eu moro em Feliz Natal, né? Agora, às vezes também tem a contração da preposição em mais o artigo o. Mora no fim da rua, mora no CPA, né? Mora na Morada do Ouro, sempre pedindo a preposição em. Namorar, olha só a expressão namorar, todo mundo fala namorar comigo, quer namorar comigo? Pois é, qual é o certo? Olha o bilhetinho, ele namora comigo ou ele me namora? Ele me namora. Quem namora, namora alguém. Namorou Maria durante anos. Namorou com Maria é coloquial, tá? A professora sempre falei assim, falou, na hora de escrever, agora você escreva sem o com. Namorou Maria. Quer namorar comigo? Quer me namorar? Né? É o mais correto a dizer. Aí o coloquial. No coloquial, as pessoas utilizam da forma que mais lhe aprouver, né? Porém, na hora de produzir, você vai sempre se atentar para a norma culta. Preferir. Lá vem um verbo também polêmico. As pessoas gostam de dizer assim, enfaticamente, eu prefiro 1000 vezes churrasco do que peixe. Tá errado. Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Ou prefere alguma coisa a algo. Não tenho a preposição do que, a expressão prepositiva do que, sabe? Eu prefiro carne a peixe. Eu prefiro filme a novela. Ah, mas ninguém fala assim. Falar é o coloquial, escrever é o formal. Você precisa escrever corretamente. E aqui eu tenho até uma expressãozinha, né, que eu peguei da internet e eu já vi em várias situações. Às vezes a gente recebe isso aqui também nos WhatsApps da vida, né? Eu oro, pois prefiro as marcas nos meus joelhos do que feridas no meu coração. É bonita a frase, mas gramaticalmente poderíamos tirar esse do que. Eu oro, pois prefiro as marcas nos meus joelhos às feridas no meu coração. Simpatizar. Simpatizar é simples. Simpatizar todo mundo, quase todo mundo fala certo. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Simpatizou com os mais velhinhos, simpatiza com os mais velhinhos, simpatiza com as crianças. Porém, não é um verbo pronominal. Ah, eu me simpatizei com ele. Não dá, tá? Simpatizar e antipatizar são verbos com a mesma regência. Eu antipatizei com ele e não eu me antipatizei com ele. Ou eu me simpatizei. Não dá para dizer o me, não é pronominal. Quem chama no sentido de convocar não exige preposição. Então, chama o Pedro, chamei o Pedro, né? Aqui eu tenho simplesmente o verbo transitivo direto e um objeto direto. Mas se for no sentido de apelidar, exige complementos com e sem preposição. Temos até aqui algumas formas, tá? Chamou ao João, tá aqui. Chamou no sentido de apelidou de Mauricinho, deu o nome de Mauricinho. Chamou João de Mauricinho, aqui está no sentido de
também convocou, né? Chamou ao João Mauricinho. Chamou João Mauricinho. Isso aqui é um poeminha, mas é uma expressãozinha, mas aí você observa o seguinte: quando você está dando um predicativo do objeto, quando o sujeito dá para o objeto uma característica, ele pede preposição. Professora, esse cai sempre? Não. Esse cai mais. Chamar no sentido de convocar é o que você mais vai usar. E pagar? Pagar, quem paga, paga alguma coisa a alguém. Aí, paguei ao homem ou paguei o homem? Quando for coisa, não tem preposição. Paguei a multa, paguei o sorvete. Pago o sorvete? Pago. Se for pessoa, tá? Aí pede preposição. Então paguei ao homem. Paga o sorvete ao dono do bar, tá? Paguei a consulta ao advogado. Quem paga, paga alguma coisa. Se for coisa, não tem preposição. Se for pessoa, tem. Ao advogado. Mais uma vez, obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Obrigada por mais essa aula maravilhosa, contando com a sua presença. Eu daqui, você daí. Siga-nos nos próximos episódios. Beijo, fiquem com Deus.